Você já teve a impressão que estava enlouquecendo? Começou uma busca incansável pela verdade absoluta sobre si, autoconhecimento, autocuidado, e percebeu que você não era nada ou muito pouco sobre o que acreditava ser? Teve consciência da sua classe social, etnia, identidade de gênero e o que achava que gostava de fazer e muito do que já fez passou a não fazer mais sentido para você? Vem cá, me dá sua mão, pois não estamos sozinhas e essa comunidade é grande e não para de crescer. Prazer, eu sou Leila Berto e esse é meu videocast para quem me assiste e meu podcast para quem me ouve. Por quê? That's life! John, Oi, Leila. meu amigo querido, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra receber você aqui no That's Life. Então, meu amor, para começarmos, por favor, se apresente, porque ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmas. Leila, bom, você tem razão. Então, acho que primeiramente eu também queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né? O estúdio é lindo e a gente se conhece há pouco tempo, né? Pouco Mas tempo. nesse pouco tempo eu já gosto demais de Deu você. match. Muito, deu match, né? Então eu tô muito feliz de estar aqui hoje. É o primeiro podcast que eu tô, assim, no estúdio, né? Eu já participei, mas foi na época da pandemia, então foi online, né? Sim. Então tá aqui hoje. Confesso que eu tô um pouco ansioso. Ai, Tô um que pouquinho bom. nervoso, Bom. porque acho que mostra também um pouco da seriedade da nossa conversa, Sim. né? Desse espaço, estar aqui com você. Então, isso tudo que eu tô falando é pra te agradecer. Ai, que Tá? gostoso. Eu também tô muito agradecida de você ter aceitado o meu convite. E assim, né? A gente se apresentar é sempre uma tarefa. Parece fácil, mas não é. Não né? é. Não é fácil. Então, acho que pra quem tá ouvindo ou vendo a gente, né, nesse momento, meu nome é Jonatas. Eu tenho 40 anos, eu sou piracicabano de nascença, moro em Santa Bárbara há 15 anos, eu sou psicólogo de formação, eu sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, sou doutorando no mesmo programa, no mesmo departamento, ainda hoje curso doutorado, e também sou escritor, escrevo ficção, né? Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho do meu primeiro livro publicado, eu estou muito feliz de poder fazer isso também, né? Eu sou casado, eu já faz 16 anos que eu sou casado desde os 24, né? Tenho 40, né? Já falei. Mas assim, eu vim falar um pouquinho hoje de alguns temas que passam pela minha experiência profissional, passam pela minha formação e passam também pelo que eu acho, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite. Ótimo, então acho que a gente vai poder começar já com um brinde. Muito obrigada ao nosso encontro. Porque o álcool sempre ajuda um pouquinho, né? Nesses momentos de ansiedade. Não a todo momento. Os momentinhos de ansiedade. John, eu acho que isso vai ser também um pouco do que vamos falar, um pouco do livro. Então, assim, eu já tenho uma pergunta que, assim, eu tô ansiosa há dias pra fazer essa pergunta. John, quando que eu posso começar o meu processo de enlouquecimento? Ou será que eu já enlouqueci e só falta o diagnóstico? Leila, a perguntinha já começa pra começar forte, Pra começar, né? Não estamos pra brincadeira. Tô percebendo. Eu acho que assim, eu começo a entender um pouco que a sua pergunta, ela tem a ver, né, com uma temática importante do livro, né, que a gente vai falar um pouco depois. E quando a gente fala em processo do chamado transtorno mental, do enlouquecimento, da loucura, da desrazão, eu acho interessante posicionar algumas coisas. Vamos lá, então. Posicionar algumas coisas. Eu sou um trabalhador em saúde, eu sou um profissional de saúde, eu já atuei dentro do serviço de assistência, atuo dentro do SUS, e eu sou um defensor do SUS, assim, né? Eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde. Eu acho que falar um pouquinho do que eu acho da loucura, do desequilíbrio, seja ele circunstancial ou contínuo, né? É dizer primeiro para quem está assistindo a gente que quando a gente pensa em cuidado, né, é interessante falar o que tem no SUS, né?
Então, quando a gente pensa no O sistema... que o SUS oferece O que o desse SUS cuidado? oferece nessa questão da saúde mental, né? Acho que em toda cidade, né, se você procurar a unidade básica de saúde, não é toda cidade que tem um serviço específico, mas possivelmente a sua cidade deve ter, né, o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é um serviço que atende a galera em saúde mental em suas diversas complexidades, e dizer o quanto que é importante isso, né? Eu sou um defensor do SUS, como eu já falei, eu acredito num acesso à saúde universal, gratuito. Para que as pessoas saibam que elas têm Exatamente. esse acesso. É um cuidado multidisciplinar. E daí falando da questão, como você falou, né? Da loucura, do enlouquecimento, esse processo de um certo... Quando a gente pensa numa pessoa em estado de sofrimento, né? Eu acho que Então a loucura é um estado de sofrimento. Eu não digo que a loucura é um estado de sofrimento, mas quando a gente vai pensar em loucura, Leila, você falou, como é que eu sei que eu estou enlouquecendo? Daí a gente tem que pensar o que a gente acredita que seja loucura. Entendi. Eu sou uma pessoa... Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Fala, eu vou enlouquecer ou eu estou enlouquecendo. Isso vira uma questão... Ou eu quero enlouquecer! Isso vira uma questão muito cotidiana. Eu sou uma pessoa que eu acredito em cuidados especializados, eu acredito que alguns casos realmente precisam ser medicados, de alguma espécie de contenção e de um olhar multidisciplinar. Não é só médico, não é só psiquiatra, mas não é só psicólogo, mas tem terapeuta ocupacional, tem um serviço social, né? Um cuidado múltiplo. O que vai trazer um melhor tratamento individualizado para aquele paciente. Porque Ótimo. tem um outro marco, assim, né? Que eu acho que, assim, eu acredito que a loucura... Tem um marco histórico? Ela tem um marco histórico, né? E esse marco histórico é entender que a loucura ela tem o seu processo de continuidade e ruptura na história. A loucura, tal como a gente entende hoje, a partir do saber médico, a partir do olhar médico, do saber psiquiátrico, e a loucura enquanto transtorno mental, enquanto categoria de doenças mentais, ela nem sempre foi assim, né? E como ela era? Então, nisso, claro que eu tenho os meus afazeres, Ele né? tem referência, mas eu trouxe também o livro do Michel Foucault, que é o História da Loucura, que eu deixo de indicação para vocês. Eu gosto muito desse autor, é um autor que eu estudo sistematicamente desde 2018, né? E ele vai falar um pouco da história da loucura, do processo de enlouquecimento e do louco através da história, né? Porque a loucura, ela não é um objeto estável. Né? Não, ela não é tal como a gente... Ela nem sempre foi tal como a gente entendeu. Taxativo, então tem um perfil único e a gente coloca ela ali. Eu acho que daí, por exemplo, se você for pensar no século... Você preencheu os checks ali? Não é. Não. Eu acho assim, mas se for pensar a loucura de uma maneira mais complexa, uma maneira mais ampla, você vai pensar no século XV e XVI, 14 e 15 mais ou menos, não, 15 e 16, né? A loucura, ela tinha uma questão de indiferenciação, assim, o louco circulava pela cidade, ele tinha o seu saber. Ele era livre. Não digo que era livre, mas ele tinha outras amarras diferentes, né, do que tem hoje. Se for pensar no século XVII e XVIII, que é um período de grandes segregações, o louco ele passa a não circular mais pela cidade. E ser segregado. Segregado em grandes manicômios, ser separado grandes instalações. Da população. E quando você vai pensar no século XIX, século XX, que é mais próximo, né, do que a gente vive hoje, aí a loucura ela vai sendo capturada pelo saber médico, pelo saber psiquiátrico, e ela vai se tornando ela vai transitando para as doenças mentais. E isso, como eu já disse, não quer dizer que eu não acho que as pessoas... Porque os estudos também, né? A medicina também teve seu avanço, a ciência, então eles conseguiram já eu não digo nem de um progresso, eu digo que os fenômenos... De estudo, eu falo. A loucura nem sempre foi tal como a gente concebe ela hoje. E isso é uma questão importante, como eu já falei. Tinha uma questão que o louco circulava pela cidade, né? Depois que ele era segregado. E hoje que a loucura, ela está no bojo das doenças mentais, né? Por isso que eu falei antes a questão de que eu sou um defensor do SUS, de que eu sou um defensor do atendimento, sim, especializado, territorial, comunitário, e não a partir simplesmente de uma internação, porque eu gosto de marcar esse ponto, que a gente tem que cuidar das pessoas que estão em sofrimento, mas também não tem como a gente pensar em saúde, cuidado em saúde, sem levar em conta a história da saúde, a história da doença, a história da loucura. Senão fica muito raso, né? Fica muito raso. Então é a maneira como eu vou entendendo, né? E eu acho que quando eu penso na questão da saúde mental crítica, né? E pensando ela através da história, eu não consigo entender uma saúde mental que ela é simplesmente internalizada. Como assim? Né? Como assim, os dois? Pensamos, como assim? Você é uma mulher, você está localizada aqui no Brasil, né? E eu já... Sim, às vezes não queria, mas estou.
Eu já orientei muitas estagiários de psicologia, e eu faço a grande pergunta. Como é que a gente consegue psicologizar a fome, por exemplo? Tá. Né? Como que a gente consegue psicologizar? Eu vou explicar o que isso quer dizer. Psicologizar Tô seguindo. a falta de habitação, né? Viver em situação de rua. Como que a gente consegue psicologizar a miséria, né? Então, a saúde mental, ela está muito vinculada ao contexto que você se insere também. E Ela o que não é seria psicologizar? Como é que você vai pensar como uma pessoa consegue pensar a sua existência se no seu prato não tem arroz e feijão? Entendi. Consegue entender? Entendi. Tem coisas que daí você pensa, a gente que trabalha em serviço, eu estou ofertando cuidado ou eu estou administrando a miséria? Você entende? É diferente. Como é que você vai pensar num atendimento em saúde mental, né, quando o cerne das desigualdades, quando a desigualdade é extremamente imperativa? A fome é uma das mais nefastas ausências, né? A ausência de alimento na sua casa. Né? O acesso à moradia, o acesso à saúde, o acesso à educação, a dificuldade em vinculação com a segurança pública. Então a gente É uma corrida pela sobrevivência, né? É uma corrida pela sobrevivência, mas é também você pensar a saúde mental de uma maneira que ela não seja simplesmente responsabilidade do sujeito. O desequilíbrio, ele é também conjuntural. E daí eu faço a pergunta no livro, né? Será que realmente fui eu que enlouqueci ou eu vivo num sistema que nos enlouquece? Que nos enlouquece? Ai, eu achei isso ótimo! Agora eu vou sair da minha autorresponsabilidade, vou colocar toda a culpa no sistema. Tô brincando, John! Não é... Gente, tô brincando. Não é colocar tudo no sistema. E eu sei que a Leila tá brincando, mas é entender que a gente é a gente dentro das nossas circunstâncias. Sim. Né? Sim. Então acho que é mais ou menos isso. Ai, ótimo, adorei a resposta. Respondi? Total. Então, cada resposta aceita, eu vou tomar um golinho. Você tem direito a um gole. Olha. Bora pra próxima. Aqui no Juno. No Juno. Você fala sobre um quadro. Esse quadro, ele é bem famosinho, a gente já ouviu essa parábola, né? Que é A Verdade Saindo do Poço. Né, que é uma pintura de Jean-Léon Gérôme. Acho que é assim que fala, gente. Se não for, depois vocês escrevam aí no comentário como que se pronuncia esse francês. Então me conta essa parábola, porque eu acho ela curiosíssima. E muita gente já ouviu falar sobre essa parábola. E quem não ouviu, eu acho interessantíssima. É curiosíssima. Fala pra gente. Legal, você sabe que eu gostei muito da sua pergunta, que eu acho que ela conversa com a primeira também, né? Muito legal, assim. Eu não sou muito ligado em nomes também, eu gosto muito do que os mitos eles representam. E eu gosto de ler muito sobre mitologia, né, em diferentes culturas. Ah, eu também gosto de mitologia. Eu acho que a arte ela tem uma interferência na vida importante. Tem, né? tem. Então, eu particularmente, esse mito, né, essa parábola, esse conto, né, ele fala de duas figuras, a verdade e a mentira, que decidem se banhar... A verdade é mentira. A verdade é mentira. Decidem se banhar num poço. Às vezes tem algumas referências a lago, a um local de água. A gente vai se banhar ali. Quando ambas, tanto a verdade quanto a mentira, elas se despem e entram nesse local, nessa lagoa, nesse poço... Que é na água, né? A mentira, ela sai e ela pega as roupas da verdade e se veste da verdade. Né? E rouba e leva também a sua roupa. E ela começa a sair pelo mundo, a mentira trajada de verdade. Enquanto isso, a verdade, que ficou nua, sem as suas roupas, ela sai e ela passa a procurar a mentira, essas duas figuras. As pessoas vão acreditando na mentira trajada de verdade, enquanto elas tendem a não querer olhar para a verdade nua. E crua. Então, assim, tem essa questão, e também acho que tem a ver com a primeira pergunta, da gente perguntar o que realmente é verdade. Eu não falo em uma teoria de conspiração, não é isso. Tá. Né? Mas eu falo simplesmente de que eu acho que recorrer a um filósofo importante, inclusive tem a ver com Michel Foucault, que é o Paul Veyne, ele fala que o passado ele é constituído de verdades que um dia foram. Sim, né? Então sim. A verdade ela também é mutante. Né? Se a gente for pensar a questão de gênero, sim, por exemplo... a verdade também é mutante. Ela é mutante. Isso é ótimo.
Então, se eu for pensar a questão de gênero, como que as questões elas vão mudando com a história? Em determinado período da historicidade humana, se acreditava que existia apenas um gênero, né? Mentira! Um só? E como que era esse um só? Eu tô curiosa. Eu acho que quem inventou esse único gênero só podia ser o homem. Eu não consigo pensar que é a mulher tinha um homem, né? Conseguiria fazer isso. Não, geralmente é a figura do homem, assim, né? Era o homem que ele tinha o pênis, né? E acreditava-se que a mulher, por conta de calor intrauterino, ela tinha um pênis, mas era invaginado. Então ela era uma deficiência. É como se ele não tivesse desenvolvido, tivesse atrofiado. E hoje, quando a gente olha para isso, que foi acreditado como verdade, a gente fala, meu Deus, olha o tamanho do absurdo. Sim. Né? Então, assim, a história ela também vai mostrando, e as verdades elas vão acontecendo, e a gente vai perguntando. Conforme o tempo, né? Conta-se. E aqui essas verdades atendem. Elas sempre têm uma intenção. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso a questão da verdade saindo do poço e que tem tudo a ver com o Juno. Porque o Juno, ele vai em busca de 5 verdades que ele acreditava que foram contados para ele de uma maneira muito naturalizada e atemporal. Ele vai desmistificando essas verdades a partir do trajeto dele pelo enlouquecimento. E o Juno, ele faz um caminho de autoconhecimento? Por isso que ele vai desmistificando essas verdades? Acho que a questão do autoconhecimento dele passa pela insuportabilidade. Da realidade dele. Da realidade, ele acredita ser insuportável. Ai, como eu gosto do... Gente, eu leio Juno todo dia. Ai, eu me identifico muito com o Juno. Porque o Juno, eu percebo isso também. Que ele começa... A questão da realidade dele começa a ficar insuportável. E não é uma questão de ter a rotina em si. É isso mesmo? É isso mesmo. Não é a questão de ter a rotina em si. Mas é a certeza de que não existe mudança no horizonte. Você vai criando historinhas, mitologias e tantas outras coisas mais para que você consiga viver com aquela realidade que você tem. E eu penso que o Juno, ele conversa com as pessoas... Fiquei até triste agora. Eu penso que o Juno conversa com as pessoas, porque quem já não pensou... Nossa, eu vou enlouquecer com a vida. Se eu continuar com essa vida. Só que a questão do personagem eu desejo enlouquecer. Porque só a partir do enlouquecimento, desse rompimento com a realidade, eu vou achar o significado para minha vida. Ai, que lindo isso! Essa é a questão. Então, por isso que eu vou tensionando a questão da loucura no livro. E é claro que isso é diferente no meu dia a dia de trabalho, né? Mas eu crio uma ficção a partir da loucura. Obrigado, Luana. Ah, é lindo! Ah, eu achei lindo. Então, a gente já vai começar a falar do Juno, um pouco mais profundo. Esse livro é muito recente, né? Quando que você lançou ele, Ele saiu em pré-venda dia 6 de setembro. Ele é bem recente. É um recém-nascido, bebezinho. E me fala um pouco sobre o Juno. Gente, eu tenho o Juno aqui. Ai, tem uma dedicatória linda. Então, leio ele todos os dias. É meu livro de cabeceira do momento. Então me conta um pouco sobre o Juno. A gente vai falar sobre tudo, vai falar dessa ilustração maravilhosa, mas me conta, me fala sobre o Juno. Acho que primeiro, assim, eu sou um pesquisador da Unicamp, né? Então eu escrevi a ficção entre o mestrado e o doutorado, que eu queria achar um outro lugar para a palavra, assim. E eu sonho muito, né? Os meus sonhos são muito gráficos e... Foi um lugar de prazer. É um lugar de prazer. A escrita da ficção é o meu primeiro livro. E o Juno, ele nasce de uma maneira... A partir de uma grande indignação, assim, né? E de uma pergunta. De pensar como que nós nos tornamos o que somos hoje, né? Enquanto sociedade. Gente, essa pergunta é muito séria. Essa pergunta é muito séria. Acho que pensar o presente... Como sociedade. Como sociedade, como gente, como população, como figura, como humanidade, seja o que for, né? Pensar o Juno fazer uma pergunta sobre o nosso presente, perguntar sobre a gente enquanto raça, né? Enquanto humanidade. Então, o Juno, ele é uma grande verborragia, assim, né? Eu quis falar sobre o enlouquecimento a partir das... Verborragia seria uma sangria desatada? Sangria desatada. Quando você fala, é um grito, sabe? É um grito, é um manifesto. Tá. Né? O Juno, eu dividi o livro, né, em algumas partes, assim. Então ele vai transitar entre o que ele vai chamar de real realidade, que é a vida dele. Que é a vida dele, que é a nossa vida, é o que está acontecendo agora, né? Na nossa vida.
entre o onírico, que são os sonhos. Ele tem um sonho muito específico já há alguns anos e que ele quer decifrar. Um sonho repetido? Um sonho repetido. Ah, eu tenho uns sonhos repetidos. E é engraçado que o Juno, ele quer saber o que tem dentro de um poço, que aparece no sonho dele. E é por isso que tem essa relação com a verdade saindo do poço, né? A verdade e a mentira no poço. Essa questão mitológica acompanha. E ele viu o quadro? Ele sabe do quadro. Ele sabe do quadro. Ele sabe do quadro. E as artes são importantíssimas para que a gente consiga, né? Então o Juno ele vai transitar entre a real realidade, o sonho e o delírio, né? O delírio que é uma expressão do que ele vai entender como loucura, né? E que ele entende que ele vai se rompendo aos poucos. Com esses delírios. Com esses delírios, que são fissuras no corpo dele, até que ele rompa totalmente com a realidade. A partir disso, isso está na sinopse. Editora Letramento, que é a editora que foi publicada. Eu não estou dando spoiler. Sem spoiler. Não rescindam o contrato, tá bom? Isso tudo está na sinopse. A partir da cisão com a real realidade, que é a vida como a gente conhece, ele entra na terra dos espectros, né? Que são figuras... Os espectros são os fantasmas? Na verdade, pensa... ele fala muito a palavra balandral. Balandral é um tipo de veste, sabe? Pensa assim na figura da morte. Um capuz preto. Manto, tá, tal. Balandral seria esse... Balandral seria essa estética. Então ele encontra... Então ele pensa nesse espectro. Ele encontra e tece diálogos com 3 espectros, que são titulados Loucura, Confissão e Vigilância. São as 3 formas de governo. Loucura. Confissão. Sabe quando a gente vai confessar dentro de uma igreja, sabe? Então pensa nisso. Eu confessei uma vez só. Então assim... e eu era muito, muito jovem, muito jovenzinha. E eu falei, muito jovenzinha. Muito tipo, tá no começo da minha adolescência. Acho que eu devia ter... Ou era criança para adolescente, tinha uns 12 anos. Sim. E aí é um rito, né? Para que você faça a primeira Eucaristia. E eu pensava, o que eu vou falar pra esse padre? Não tinha nada pra falar. Imagina. Não sabia nem o que era pecado. Isso acontece muito. E eu falava, vou falar o que pra ele? E daí o Juno, Leila, ele vai encontrando a loucura, a confissão e a vigilância, e ele faz uma pergunta. Será que realmente eu enlouqueci? Na confissão. Não. Essa é a pergunta central do texto. Será? Quem vai ler o livro vai se perguntar, será que ele realmente enlouqueceu? Será que ele realmente está delirando? Será que realmente ele está num mundo fantasioso porque ele está louco? Isso só faz eu ficar mais curiosa ainda pra terminar o livro. Compra lá, gente. Compra lá que tá bonito. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Certo. Tem um começo, assim, que é muito perspicaz. Você fala do nascimento do Juno. Eu acho que muita gente vai se identificar. A questão com o trabalho, né? Eu acho que tem uma identificação. Esse livro... gente, tem que ler. É muito bom. É muito bom. Muito obrigado. Eu sei que eu sou uma figura parcial, suspeita, mas tá bom mesmo, gente. Tá bom mesmo. Muito bom. Sem spoiler. Tá bom. Mas tem uma questão no livro, né? Que como a gente fala da questão do nascimento do Juno, você conta a história mesmo do Juno, né? A história dele. Então tem a relação dele com o trabalho. E aí tem uma questão no livro que é sobre a objetificação dos nossos corpos, né? Que é o ser humano como objeto produtivo, né? Objeto utilitário, né? Então, eu ser trabalhador ali, eu sou alguém, né? Então, o que são feitos, né? Me causa, assim, esse questionamento. O que são feitos desses corpos depois que eles não são mais úteis? Ou seja, quando eles não produzem mais. O que são feitos desses corpos, João? Eu acho que é difícil dar uma resposta direta, mas eu acho que respondendo através do livro, Leila, essa é uma preocupação muito do personagem principal e necessariamente a minha preocupação. Né? Por quê? É o uso e o descarte do corpo depois do seu tempo produtivo. Quando a gente pensa em vida, necessariamente a gente pensa em trabalho, né? Sim. Eu vou para a escola aprender a ler, escrever, né? Eu faço um curso, eu tenho 40 anos, na década de 90, o must era fazer o curso de inglês e o curso de informática. De informática. E isso é uma preparação para o trabalho. Sim. Não é verdade? O que você vai ser quando crescer, né? Passar em um concurso público e morrer. E assim, e parece... Não precisa mais nada.
Parece muito amargor da minha parte, mas eu acho que existe prazer na nossa vida. Eu não Sim. acho que a vida ela é isenta de Mas prazer. parece que é esse recorte, né? Eu sou criança, eu brinco, aí eu já começo a estudar, porque eu tenho que me profissionalizar, passar em uma universidade. E aí tem os cursos também, né, que eu vou fazendo para que eu consiga esse lugar, né? E aí eu faço o meu curso, a minha graduação. E aí eu tenho a minha profissão. E aí eu já posso morrer. Sim, e daí eu acho aposentar Perfeito. e morrer. Não parece que tem é um recorte, Parece né? É um recorte de validade, inspiração. né? E é uma pergunta que se faz no livro, assim, né? Quanto é que vale o meu corpo? Quanto vale o meu corpo? E essa é uma pergunta que eu encontro na minha experiência profissional. Porque a gente tá o tempo todo se vendendo, né, John? Todo tempo se vendendo. A gente tá o tempo todo se vendendo. Todo o tempo. É uma verdade difícil. Essa tá nua. Exatamente. Mas ela é uma verdade. E daí eu me pergunto se... Porque eu falo de uma saúde mental crítica, e eu tenho uma crítica em relação à sociedade, se todos os corpos valem a mesma coisa. Não né? valem, não valem. Não né? valem. E daí a gente vai falar dessa produtificação, dessa validade do corpo e desse descarte do corpo, porque o Júnior ele fala de um tipo de poder que é fazer, que é deixar viver e fazer morrer, sabe? Então, assim, porque quando eu falo muito das relações de poder no livro, antigamente, lá nos período monárquico, tinha um poder absolutista, né? Total. Tinha lá o ditador mata, não mata. Era Hoje o poder em dia, a sociedade que a gente vive... da vida, né? Da vida e da morte. Precisa da proteção à vida para que ela sobreviva e se mantenha da maneira como ela é. Então é por isso que o uso e o descarte do corpo, ele não dita a sua morte, mas ele faz você morrer vagarosamente. Essa é uma questão do livro. Então o que se faz do corpo... Ele obrigatoriamente faz o caminho. Ele faz o caminho, é o caminho do uso, da expropriação e do descarte. Essa imprevisibilidade de mudança que o Juno, que atormenta tanto o personagem principal do livro e que me atormenta também. Eu acho que se você tá pensando aí que se eu dei uma segunda e é difícil levar a semana toda... eu acho. É porque está nesse caminho. Estamos. É assim, né? E daí você sabe, eu não sei quem tá ouvindo ou vendo a gente, e você chega na sexta-feira, você quer extrapolar, você quer... Você quer viver. Você quer viver. Parece que a gente... Porque os outros dias você não viveu. Parece. Então, assim, daí de domingo você tem uma queda de energia um domingo à noite. Você ouve a música do Fantástico. Eu tenho. Você entende? Não posso Você consegue entender? Então, se for eu consigo entender. Não é uma coisa só abstrata, reflexiva, Não. filosófica. Você sente no corpo. Você sente no corpo. Você sente na pele, você sente na Sente. semana. O que significa uma sexta-noite na vida do trabalhador? O que significa o domingo à noite na semana do trabalhador? O que significa o início e o final das férias? Né? O início das férias parece que você pode dominar o mundo. No final das férias, você está sentindo o cocô do cavalo bandido. A potência vai caindo, né? Exatamente. Então, a potência assim, vai caindo. O que o trabalho referencia? E assim, eu tenho absoluta certeza que nesse momento não tem como a gente viver em outro... A gente não há de viver outro sistema na nossa vida. Não. Entendeu? Mas a pergunta é, será que o uso do meu corpo, a utilidade do meu corpo é apenas essa? Né? Será que realmente é isso que restou pra gente? E isso eu tô falando que é o que o personagem há de se perguntar, e é isso que vai levar ele pra trajetória do enlouquecimento. Porque vamos combinar que usar o nosso corpo para o prazer é muito mais gostoso, né? É verdade. Não só de forma utilitária, né? Produtiva. Sabadão. Sabadão, fica a dica. É muito melhor. É muito melhor. Olha aqui, eu tô adorando. Mais uma taça de champanhe aqui, eu já tô achando que eu tô na mesa do bar. Você já vai achar que é sábado à noite. Põe Spice Girls. Ótimo. John, você tem uma linha de frente, né, de um serviço, né, que é a Casa Sem Preconceito. Tive o prazer de conhecer o John nesse dia que eu também conheci algumas moradoras dessa casa. Foi incrível, tá? E ela é a Casa Sem Preconceito, é uma frente de serviço que você presta. E eu quero que você conte pra gente, pra mim também, porque eu sei muito pouco sobre essa casa. O que é essa casa? Como que essa casa nasceu? Conta pra gente. Então, assim, eu posso falar um pouquinho, um pouco do que vem anterior, assim. Pode falar um pocão. Posso falar um pocão? Um pocão. Acho que é interessante, assim,
interessante destacar uma coisa que não, infelizmente não dá pra gente falar. O nome é ótimo, Casa Sem Preconceito. É bonito, né? É lindo. A gente falar de uma coisa que é muito triste, mas que é muito importante. Assim, o Brasil, pelo 15º ano, é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Ele tá em qual lugar? Pelo 15º ano é o primeiro país. É o país que mais mata. É muito sério. 15 anos, né? Há 15 anos. Há 15 anos. É um primeiro lugar vergonhoso, Primeiro né? lugar vergonhoso. Eu vou até me esconder aqui embaixo. É vergonhoso. Fiquei com vergonha agora. E assim, eu sei que é um tema difícil de falar. Não é qualquer tipo de assassinato. Mas necessário. São assassinatos brutais, né? Crimes de ódio, crimes de violência extrema. Que querem realmente tirar a fisionomia daquela pessoa. Bom, dito isso, eu acho interessante a gente também falar da expectativa de vida de mulheres trans e travestis no Brasil. Se você for uma mulher trans e travesti, eu trabalho com mulheres trans e travestis, né? Então, assim, o campo, o escopo das pessoas trans, ele é muito maior, mas essa é a minha experiência, né? Sim. A expectativa de vida de uma mulher trans branca no Brasil é de 35 anos. É muito pouco! A expectativa de vida de uma mulher trans preta no Brasil, uma mulher trans negra, travesti, é de 28. Não vive nada. Isso quer dizer o quê? Né? Mesmo que você... Eu tenho amigas e eu tenho companheiras de trabalho, eu tenho meninas que eu atendo que têm mais de 40 anos. Mas o que é você viver sabendo que você já superou essa expectativa de vida e você tem 40 anos? É muito grave. Mas, dentre esses indicadores, né? Porque imagina, por mais que ela tenha passado, né, esse limite, que ela não passou, né, pra conseguir superar esse limite. Muito difícil. E daí a Casa Sem Preconceito, sei lá... E o que as que sucumbiram não passaram, né? Muita gente que lutou pelos direitos que nós temos hoje. Inclusive, eu sou um homem gay e eu devo muito às travestis. Eu devo muito às mulheres lésbicas, né? Então, assim, que lutaram pelo direito da gente ser quem a gente Dessa sobrevida. Dessa sobrevida. Né? O Brasil é um país muito violento, a cena LGBTIAP+. Sim, né? É muito violento. Então, quando você pensa na Casa Sem Preconceitos, ele foi um serviço que ele não tem subsídio da prefeitura ainda. Mas há de ter. Nem do Estado, nem não. da federação. Ela funciona a partir de convênios, alguns convênios possíveis e também de apadrinhamentos. Né? Então, são pessoas que se uniram por essa causa. Porque no município de Campinas, as vagas para pessoas trans e travestis em acolhimento, porque a Casa Sem Preconceitos, o que é? Ela é uma casa que acolhe 6 pessoas, tem 6 vagas. E essas pessoas voltam a estudar, elas começam a trabalhar, porque também ser trans e travesti, conseguir trabalho não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, quase impossível. 90% das mulheres trans e travestis no Brasil já passam ou vão passar pelo mercado do sexo. O que é isso? Vão atuar como prostitutas, né? E eu não estou moralizando a prostituição, mas quando isso se coloca como uma única possibilidade, só porque você é quem você é, isso é sim uma violência. Sim. Entende? Sim. Então essas meninas, assim, já tem menina voltando a estudar, terminando o ensino médio, trabalhando, cuidando da sua saúde. Ai, que lindo! Não é? Acabamos de mudar de casa agora, estamos lá no centro de Campinas, numa casa muito gostosa, muito bonita, né? Sou eu e o meu companheiro que somos responsáveis pelo aluguel e também a gente tá junto da casa ali, né? A casa acompanha o movimento da casa, o desenvolvimento da casa. Ela não nasce a partir de mim. Ela nasce a partir de uma mulher trans chamada Suzy Santos, que é uma referência na luta trans e travesti de Campinas. Ela é uma profissional de saúde. A Suzy Santos. A Suzy Santos que você conheceu na minha festa. Né? Eu conheci mesmo. Nós somos ela é uma das minhas grandes amigas e esse serviço, sabe qual é a importância? Ele nasce de uma travesti para as travestis, entendeu? Então ela de um lugar dela mesma. De um lugar dela, de uma pessoa que sabe o que é ser uma mulher, uma pessoa trans no mundo. Que legal. Né? Então essa é a Casa Sem Preconceitos. Ela é um serviço construído dos movimentos sociais para as pessoas que necessitam. Até porque em Campinas, a gente tem muita dificuldade com vaga de acolhimento. E eu vou te falar Por quê? Por exemplo, um determinado serviço, que eu não vou falar o nome aqui, né? Lá de Campinas, uma mulher trans, que inclusive está na Casa Sem Preconceitos, ela não podia dormir nem na ala feminina, nem na ala masculina. Sabe onde ela dormiu? Dormiu no chão do refeitório.
O que adianta você acolher, num serviço de acolhimento municipal, estadual, que seja, uma mulher trans e violentá-la lá dentro de novo? O que significa uma mulher trans num serviço de acolhimento Ela continua desse? na vulnerabilidade. Uma mulher trans num serviço de acolhimento ter que tomar banho com um policial na porta, porque senão ela vai ser violentada sexualmente. Você entende? Então, o que a gente faz lá na Casa Sem Preconceito, ainda com 6 vagas somente, é promover um atendimento digno, que elas possam ser quem elas são, né? E possam ir correndo com a sua vida. Você tem um tempo para pensar. O tempo trans e travesti é um tempo de muita urgência. Porque até mesmo a vida delas é muito curta. Eu tenho que sobreviver, né? Eu nunca vou saber, Leila, o que é ser uma pessoa trans e travesti. Não. Embora eu esteja próxima do movimento, eu nunca vou saber. Mas eu sou um aliado, eu sou um homem gay, eu sou aliado da causa. E a questão do lugar de fala, eu vou estar junto com elas falando do meu lugar. Um homem gay, branco, de classe média, mas a luta trans e travesti não é só delas. Ela tem que ser responsabilidade de toda a comunidade, toda a sociedade, né? Porque o que acontece no Brasil é um tipo de genocídio trans, sim, e a gente tem que falar sobre isso. Sim, é importante falar sobre isso, né? Desmistifica, quebra essa barreira do preconceito, né? Exatamente. É importantíssimo, temos que falar sim. Desculpa se eu me exaltei um pouquinho, mas é porque isso mexe muito comigo. Eu também fico, começa a falar numas questões isso assim, que eu tenho uma revolta, eu sou subversiva, então eu também subo o tom e eu já começo a falar também dessa forma. Você é uma aliada da causa também, com né? Certeza. Você é uma aliada da causa, isso é importantíssimo. Estou muito feliz de estar aqui. E aí, eu quero falar sobre a cartilha em saúde trans. Que ótimo. Travesti e não binária. Caminhos nada suaves. Eu adorei esse título, Caminhos nada suaves. Porque não são, né, John? Muito bom esse título. John, esse não é o meu lugar de fala, como falamos até agora, né? Mas você construiu uma ponte para dar fala a quem é desse lugar. Tá? Então me conta como surgiu essa iniciativa, ou seja, sobre o que essa cartilha fala. Eu adorei a ilustração dessa cartilha. Você sabe, Leila, que essas ilustrações elas são originais e feitas por um artista trans não binário de São Paulo. Elas foram feitas eu vou deixar o link da cartilha. Deixa o link da cartilha. Aqui na descrição do vídeo, para que as pessoas consigam acessar. Importante destacar quem fez essa cartilha, para depois explicar o que essa cartilha é. Então vamos começar. Essa cartilha ela foi feita por 29 pessoas. Bastante! Em todos os momentos de elaboração, execução e avaliação, as pessoas trans e travestis e não binárias estavam presentes, né? Estavam. Então, assim, essa é uma cartilha feita através de um projeto de extensão da Unicamp, no qual eu fui o coordenador, o pesquisador responsável. Uma cartilha que demorou 2 anos do seu início para ser feita. Eu queria agradecer aqui a Cláudia Helena Rego, que é uma médica ginecologista do Espaço Transcender em Campinas. Que legal! E a Leila Dumareschi, que é uma mulher trans, militante, importante na cena de Campinas. Que nós 3 somos o centro organizador. A cartilha nasce de uma necessidade da gente pensar no cuidado integral das mulheres trans e travestis. Como que seria esse cuidado integral? Quando a gente pensa em SUS, a gente pensa num cuidado integral, você pensa o quê? É tudo. É o corpo todo. Quando a gente pensa em mulher trans... Mas voltada pro gênero. Não, isso aí é para qualquer pessoa. Quando você vai lá... Mas uma saúde... pensa uma saúde integral. Né? Quando você pensa em mulher trans e travesti, tem gente que acha equivocadamente que pessoas trans e travestis só precisam de acesso à modificação corporal. Colocar prótese, fazer a cirurgia de redesignação, né? Que é a mudança da genitália. Raspagem do gogó, entendeu? Esse tipo de coisa. Fazer atendimento fono para afinar a voz, no caso das mulheres trans. Isso é equivocado. Muito específico. Muito específico. Isso é atendimento de especialidade. E assim, nem toda pessoa trans, a mulher trans e travesti, quer todas essas modificações. Mas... toda pessoa um dia vai sentir febre. Sim, um dia vai ter dor de barriga. Sim. Vai precisar cuidar. Vai precisar cuidar da pressão. Vai fazer. Da diabetes. Quem que nunca foi numa unidade básica de saúde? Você tem medo de ir no médico? Você, assim, eu tenho medo de ir no médico, eu vou sofrer violência. Isso acontece com você? As mulheres têm uma questão com violência obstétrica, né? Ótimo. E eu acho que isso é uma realidade. É quando a gente consegue experimentar um pouco dessa experiência, né? Experiência. Porque a gente também tem alguns medos como mulher. Imagino os medos delas que devem ser
muito maiores. Mulher cis, você é uma mulher cisgênera. Sou uma mulher cisgênera. Uma mulher cisgênera. E a mulher trans, ela tem medo de ser violentada. Por quê? Porque quando a gente pensa, e agora falando já da cartilha, quando vai uma mulher trans e travesti e não respeita o nome social dela, dentro já começa assim, né? da unidade básica de saúde, que é um direito federal, que funciona, né? Que tem que ser respeitado, ela não vai voltar na unidade básica. Ou quando você é uma mulher ou quando você é uma travesti, uma mulher trans, que chega na unidade básica de saúde, você está com dor de barriga, e as pessoas pedem um exame de sorologia, que é um exame de detecção se você Eles não vão pedir esse exame pra mim. convive com HIV AIDS ou não. Então, assim, quais são os estereótipos e as representações que se espera de uma mulher trans, que se espera de uma travesti? A cartilha vai versar sobre isso. E eu vou falar, não é uma questão de apontar o dedo. A gente sabe que, às vezes, as pessoas... Ela é pedagógica, a cartilha. Ela é pedagógica, com uma linguagem muito acessível. Muito acessível. Eu tive acesso à cartilha. É uma cartilha muito boa. Porque a linguagem acadêmica, às vezes, não comunica. Não. Ela dificulta. A melhor comunicação é aquela que se faz entender. Então, se você tá comunicando, o interlocutor não tá entendendo... Ai, não esculacha o interlocutor. Muda a fala. Muda a fala. É tão difícil as pessoas entenderem isso. Muda a fala. A pessoa não vai te entender. Leila, eu acho que a melhor... Se você quer comunicar. Assim, a gente quer comunicar, a gente quer fazer ponte com as pessoas. Exatamente. Tem muita gente que, às vezes, tá lá na linha de frente, nas unidades básicas. Sabe o postinho, gente? Que vocês... eu vou no postinho. A unidade básica de saúde. Então, chega uma pessoa lá... Nossa, eu não sei conversar, eu não sei falar. A cartilha, ela não vai falar assim, você tem que ser demitido. Tem que falar assim. Não. A gente tá ali pra mostrar, tem telefone de contato, tem número, tem endereço de e-mail, porque a gente quer conversar com as pessoas. Quem é abertamente transfóbico, é muito difícil a conversa. Mas tem gente que às vezes precisa de uma informação. Sim. Precisa de uma conversa, Sim. né? Porque o que não é o que a gente não pode admitir é que as pessoas trans e travestis não se sintam bem recebidas numa unidade de saúde, num sistema único de saúde que é para todos, Sim. todas e todes. E assim, a gente precisa deixar bem claro que quando procuramos um serviço de saúde, né, nós estamos em situação de vulnerabilidade, né? Você não procura uma unidade de serviço de saúde porque você está bem. Tô bem e plena e vim aqui só fazer uma visita. A gente tá com dor, a gente fazer tá com febre. um pouco. Não, você tá com dor, seu corpo tá vulnerável. E você sabe, Leila, uma das coisas, tem muita gente nas unidades básicas que queria essa conversa, que queria saber mais. Então a gente tá lá para isso. A gente tá lá para contribuir com as pessoas. Até mesmo porque o atendimento, a maioria das vezes, principalmente eu falo de um corpo das técnicas de enfermagem, das enfermeiras. Eu vejo que elas são muito humanizadas. E realmente, elas querem ter essa informação para que elas possam atender ainda melhor. Eu acho tão bonito isso delas. E eu acho legal que você vai deixar o link, né, na descrição do vídeo. E aí as pessoas podem ter esse acesso. Que é uma linguagem muito tranquila, fácil, o acesso também. Legal, a gente deixa aqui o link. Tem um vídeo muito legal. Que 5 minutinhos. 5 minutinhos. Você clica lá no link. Eu acho que é um começo, John. Na verdade, a cartilha ela serve para poder contribuir com as pessoas. Contribuir com quem atende e contribuir com quem usa o serviço. Essa é a questão. E pra gente evoluir como sociedade, né? Exatamente. Tem essa necessidade, né? Tô muito feliz com a cartilha. Ai, que bom. Eu queria agradecer a todo mundo, assim, são 29 pessoas, serviço, profissionais de saúde, graduação, pós-graduação da Unicamp. Tá linda. 2 anos de trabalho. Acho que todo mundo tem que ler. Também acho, todo mundo tem que ler. A gente vai deixar o link aqui para que as pessoas tenham esse acesso e consigam entender por que esses caminhos não são nada suaves. Ai, eu esqueci de falar o porquê do nome. Então fala, porque eu ia falar dele agora. Porque existia uma cartilha. Conta da cartilha. O John vai contar essa história. Você vai contar essa história que você tá mais por dentro do que eu. Acho que você vai ser a melhor pessoa pra falar. Mas ela se chama Caminhos Nada Suaves, porque antes existia uma cartilha que chamava Caminhos Suaves. Muita gente foi alfabetizada com essa cartilha. Mentira! Né? Então a gente brinca com o nome da cartilha e fala, quando é uma cartilha, Caminhos Nada Suaves. Porque ser uma pessoa trans e travesti no Brasil é muito difícil. Nada suave. Né? Eu tô junto com elas, eu tenho muito orgulho de estar com elas a partir do meu ponto de vista. E
tá junto nesse trabalho cotidiano. E fala dessa cartilha suave, Eu falo. que eu acho esse nome muito debochado. Cartilha nada suave. Não, a cartilha, ou Caminhos Suaves. O Caminho Suave era uma cartilha de alfabetização, principalmente a partir da década de 80, que servia pra gente, pra alfabetizar, letrar a pessoa. Mas tinha uma ilustração nessa cartilha, né? Tinha uma ilustração que era de um menininho, de uma menininha, branquinhos, loirinhos, não sei se era um cabelo mais castanho um ou outro, não, mas dando mão, de mãos dadas. De mãos dadas. Indo pra uma escola toda florida, aquela coisa, sabe? Meio utopia. E a gente sabe que a realidade escolar do Brasil é outra. O Brasil é um país múltiplo em termos de raça, de etnia, né? Então a gente brinca com essa estética e traz, porque a cartilha que a gente propõe, que são os caminhos nada suaves, é uma cartilha também de desaprendizagem. Muitas vezes, pra gente cuidar de alguém, a partir da diferença, a gente precisa desaprender. Desaprender aquilo que a gente... Não só aprender, precisa desaprender estereótipos, precisa desaprender uma forma... Ai, que delícia! Eu acho que é essa a questão. Ai, que delícia, adorei. Gente, pra deixar bem claro, o que eu acho bem debochado é o Caminhos Suaves, tá? Porque se a gente tiver acesso e ver essa ilustração, eu acho bem debochado. E eu acho que essa brincadeira que vocês fazem, Caminhos Nada Suaves, é muito perspicaz. Achei incrível, eu adorei esse nome. Que ótimo. Um brinde. Olha, acabando a champanhe já, né? Tem como ficar mais uma hora aqui, gente? Pelo amor de Deus, agora que eu vou começar a falar. Nosso videomaker vai mandar a gente embora, a gente ficar mais uma Não, hora. videomaker, nos ajude. John. E pra terminar... Tá gostoso, né? Tá uma delícia. Conversar com você parece que eu tô conversando sabe, tipo... Em casa, a gente tá em casa tomando um drink, alguma coisa. Não é bom? É uma delícia. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Muito feliz. Que bom, porque eu também adoro isso aqui. Que bom. Temos as nossas meninas que nos fazem companhia. Lindo esse quadro, aliás, né? Gostei muito. Ele conversa com a gente, Conversa. né? John, eu acho que eu deixei passar quando a gente falou do livro, mas a gente pode retomar. E essa ilustração? Essa ilustração? Então, o Juno, essa capa, ela foi feita pela editora Letramento, que é a editora que publicou o livro, né? E essa é uma representação dos espectros, né? Eu ia perguntar mesmo. Atrás, né? Atrás do espectro, aqui, ó. Tá! Na verdade, isso são fios. São fios que quem vai ler o livro vai entender uma forma como a disciplina vai nos pegando. Né, a disciplina de como o nosso corpo vai ser usado. Então, isso é uma representação. E o tempo, que é o relógio, o Juno é uma pessoa obsessiva com o tempo. Ele cronometra os segundos do seu dia. Eu percebi mesmo. Eu vou ficando tão ansiosa com ele cronometrando o tempo. Ele cronometra, tem uma certa obsessão com o tempo. Ele tem. E essa capa eu amei. Foi feita pela editora Letramento. Linda, eu adorei. Aliás, a editora Letramento muito respeitosa com os autores, tá? Queria dizer isso. Muito legais. Parabéns, editora Letramento. Tô muito feliz, tô muito feliz. Viu? E me fala uma coisa. Se é que você pode, Tá se bom. isso não vai ser um spoiler. Por que Juno? Ai, meu Deus. Pode falar? Posso. Não, isso pode ter a ver com a minha história de vida. Ai, que gostoso. Então conta. Uma época muito difícil da minha vida, assim, eu conheci uma pessoa chamada Juno. Quem lê o livro vai ver que tem... A personagem, o personagem, ele não tem uma distinção de gênero. Mas eu conheci uma pessoa chamada Juno que faleceu por exaustão de trabalho. Por exaustão de trabalho? De trabalho, um trabalho muito difícil. E a pessoa faleceu de uma maneira muito trágica. Então isso, pra mim, o nome ficou, porque eu acho que trazer esse nome Juno é uma forma de lembrar, uma forma de homenagear, uma forma de jamais esquecer esse evento que me marcou significativamente. Eu imagino. E Juno, dentro da mitologia, é a esposa de Júpiter, né? E a rainha dos deuses. Então, acho que tem uma questão mitológica importante. Também, né? Pra quem conhece mais mitologia grega, é análoga, sinônimo a Hera, né? Esposa de Zeus. Então, eu gosto de Juno. Lindo, Juno. É bonito, é forte o nome, você não acha? Forte. Eu acho. Eu gosto. Eu tô muito feliz com o livro, inclusive porque o livro é uma trilogia. Então você já começou a escrever Já comecei a escrever o segundo, chama Tempos. Ainda posso mudar, mas chama Tempos. Desculpa, editora. Tá Se bom? empolgou. Me empolguei. Mas não tem problema, qualquer coisa a gente muda, tá bom? Ô, John, quando você me fala do Juno e que essa pessoa morreu de exaustão,
eu fiquei pensando, né, que existem algumas pessoas que, de certa forma, indiretamente, elas também morrem de exaustão de trabalho, né? Porque elas se esquecem, ela fica tão ali na produção, tão objetificada, que ela não consegue cuidar da própria saúde. É verdade. Ela não consegue cuidar do próprio prazer. Uhum. Então, assim, ela fica em um ciclo, né, de acordar e trabalhar, dormir, porque no outro dia ela tem que trabalhar. Não deixa de ser uma morte por exaustão ao trabalho. É uma morte muito vagarosa, né? Também. Então, eu acho que o Pra Júnior, ele vai... enriquecer alguém. Eu não enriquecer. ia falar, mas eu não resisti. Não, eu acho que tem assim, né? Então, o Júnior, ele vai falar desse uso do corpo, que eu acho que conversa com todo mundo, né? Eu gosto do livro. Ótimo. Gosto muito. John, e pra terminar, Tá. estamos chegando ao final. Já? Infelizmente. Mentira. Passa rápido, né? Não quero, tá. A conversa é tão boa que ela passa rápido. Como uma forma educada e com uma única necessidade informativa, tá? Por que eu tô falando isso? Pra fazer minha pergunta, né? Tá. Nós podemos perguntar sobre a identidade de gênero e orientação sexual. Claro que a gente não pode perguntar isso para as pessoas assim a esmo, né? Do nada chegar e fazer esse tipo de pergunta. É extremamente invasivo e não há a menor necessidade, né? Não Isso. sejamos indelicados e mal educados. Porém, John, a questão, essas perguntas, às vezes, elas precisam acontecer, né? Então, por exemplo, em um consultório médico, Uhum. em um cartório, existem profissionais que precisam fazer esses questionamentos, né? Perguntar qual a sua identidade de gênero, né? Qual a sua orientação sexual. E nós não queremos, né, ser indelicados, Uhum. né? Deselegantes, mal educados e preconceituosos. Como que a gente faz esse questionamento quando é preciso? Então, que eu deixo bem Ótimo, claro. Quando preciso. é uma questão, assim, profissional e a gente precisa, para um atendimento, fazer esse tipo de pergunta, tá? Mas Tá bom. não perguntem, gente. É só quando há a necessidade. Leila, eu acho primeiramente muito importante você destacar que você não vai perguntando questões íntimas pra qualquer um na Pra rua, qualquer né? pessoa. Quem te autorizou a fazer isso comigo? É muito invasivo. As tias, por favor, estamos chegando próximo do Natal. Isso é importante. Se comportem. Os Então, tios. eu acho que quando você fala dessa pergunta, você tá falando que atrás dessa pergunta, na retaguarda dessa pergunta, ela tem uma oferta de cuidado. Ela Sim, tem uma oferta. ótimo. É isso que ela eu tem uma queria. oferta Você de entendeu cuidado bem. E Obrigada. uma oferta de que a pessoa ela não se sinta constrangida. Exatamente. Né? É por isso mesmo. Isso pra mim, eu sou psicólogo, eu atendo muitas pessoas, né, trans e travestis, inclusive. Uhum. Mas quem, por exemplo, tá aí no mundo que não tem uma relação e ela vai lidar com uma pessoa, né, que assumidamente, que ela tá ali, ela é trans, travesti, Uhum. eu acho que a observação também é muito importante. Sim. Então vamos combinar. Então assim, hoje em dia é rede social, né? Na rede social da pessoa, por exemplo, você segue ela, né? Como que ela se trata ela mesma, assim, que pronome Os que ela usa? pronomes usados. Quais são os pronomes que ela usa? Como que ela se refere a ela? Isso é importante. Às vezes você não precisa perguntar, né? Às vezes você não precisa constranger a pessoa. Observar. Observar é importante. Mas eu sou psicólogo. Quando a gente não tem a rede Você é social da advogada. pessoa. Sou. Você é advogada, né? Quando você está num atendimento né, de cunho jurídico, eu de cunho médico, né? E a gente às vezes precisa perguntar, né? Então assim, olha, tem algumas questões, algumas perguntas que eu vou fazer para você. Caso você não se sinta à vontade de responder, fique tranquila, né? Ó, você tá vendo? Eu já usei um pronome, né? Eu já usei uma flexão de gênero. Então tem que começar tudo pelo quais os pronomes. Quais são os seus pronomes? O que é pronome? Ela, dela, ele, dele, né? Ótimo. Como que eu ótimo. posso te tratar? Quais são os pronomes que você mais se identifica? Como que você prefere que eu refira a você, né? Tudo no sentido para prestar um melhor atendimento, né? E nunca na curiosidade fetiche, sempre tendo cuidado, o não constrangimento. Uma pausa. Nunca por curiosidade ou fetiche. Ou fetiche, né? Vamos respeitar as pessoas. Exatamente. Tá bom? É mais ou menos isso. Ótimo, ótimo. E aí, a identidade de gênero. Isso é importante. Quando a gente fala de identidade de gênero, é muito diferente do que de orientação sexual. Tem diferença? Questões completamente diferentes. A identidade de gênero é como você se reconhece.
Eu sou um homem cisgênero, eu me reconheço no gênero que me foi designado ao meu nascimento. Eu sou gay, mas eu sou homem, eu me reconheço. A minha orientação sexual, eu sou homossexual, entendeu? Uhum. Eu tenho atração eu tenho atração por homens, né? Homo, o mesmo. Homo mesmo, né? Identidade de gênero, ela é uma identidade de gênero, eu sou cisgênero, me reconheço, eu sou transgênero, né? Sou uma pessoa transexual. O trans é o que transgride. Isso. Que transborda, o que as normas, transpassa. que transborda. Eu gosto dessa questão que transborda, porque a existência, ela transborda, né, as margens da vida. E a questão da orientação sexual, a questão de como eu direciono o meu afeto. Pode ter uma mulher trans, por exemplo, que ela pode ser lésbica. Ela pode ter, né, um direcionamento de afeto para outra mulher, seja ela cis, seja ela trans, né? Eu posso ser um homem trans heterossexual, ou seja, identidade de gênero, eu sou um homem trans, mas eu tenho um direcionamento de afeto para mulheres. Então eu sou um homem trans. Isso é a orientação. É diferente, tá? Tem que desassociar da genitália. Faz assim, ó. Vamos lá. Entra na ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, uma das maiores associações de pessoas trans do mundo. Lá tem várias cartilhas. Tá lá explicando o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, entendeu? Entende isso. Conversa com alguém, sabe? A gente tem que quebrar esses tabus. Tem que quebrar esses tabus. Vamos conversar sobre as coisas, não tem problema a gente ter dúvida. Não. Eu tenho muitas dúvidas ainda, eu estudo isso. A gente tem que quebrar a barreira de comunicação. Tem mesmo. Essa o problema é a minha é sugestão. achar que sabe tudo e tá fazendo tudo errado. A gente só não pode fazer as pessoas serem violentadas mais uma vez. Não. Isso tem a ver com o outro e não com a gente. Com o outro, e tem a ver com a gente também, gente. né? Porque a gente também tem uma identidade, a gente também tem orientação, né? Eu acho. Ótimo. Tem alguma coisa aqui pra mim? Ai, gente. Eu esqueci. Agora vai ser assim, todo Gente, na verdade, eu trouxe como a Leila. todo convidado. Esse aqui não, esse aqui eu já guardei. Eu já tava com a mãozona nesse aqui. Na verdade, eu quero dar um presente pra Leila. Esse daqui é um livro chamado Bajubá Odara. É um livro da Giovanna Baby. A Giovanna, Leila... Ai, adorei Giovanna Baby. A Giovanna Baby Cardoso da Silva, ela é uma das referências do movimento LGBT, do movimento trans e travesti. Às vezes, assim, quando a gente pensa na cartilha e pensa no meu trabalho, a gente acha que as travestis, as pessoas trans, elas estão paradas esperando alguém vir salvá-las. Não. Movimento trans e travesti. Elas estão ali na luta. Estão na luta, elas lutam, elas trabalham, as pessoas são corajosas. Viver no nosso país, ser uma pessoa trans não exige coragem. Exige coragem. E a Giovanna Baby é uma referência. É uma delas. E essa é um livro escrito pela Giovanna, que fala do nascimento do movimento de travestis no Brasil. Que legal! Ele é um livro que foi autografado, né? Pra mim, eu comprei 2, porque daí eu fiz uma dedicatória para Leila em volta do autógrafo da Giovanna. É um livro que vale a pena, gente. Comprem. A Giovanna é uma ótima autora. Ai, adorei. Muito obrigada. Espero que você goste. Ai, adorei. Vou gostar sim. Ótimo. Vou ler depois do Juno. Depois do Juno? Ótimo. Eu acumulo umas leituras, né? Sim. E aí quando eu vejo, eu tô com o físico, tô com o Kindle. Mas adorei. Muito obrigada, John. Vou ler com certeza. Eu amei receber você aqui. Foi um prazer. Muito obrigado pela champa. Fiquei super feliz. Eu acho que é um bom indicativo pros próximos. Ótimo. Não é gostoso, né? Uma delícia. A minha preocupação era render na entrevista. Quero render, quero responder as perguntas bem. A Leila merece. Imagina, você foi ótimo. Não podia ter escolhido pessoa melhor pra gente finalizar 2023. Obrigado por me ter aqui. Muito obrigada, foi uma honra receber você. Trouxe muitas informações, esclarecimentos. Conseguimos falar do seu livro, que é maravilhoso. Gente, leiam o Juno, porque muita gente vai se identificar. É importantíssimo isso, a gente buscar as referências, né? Sim. Porque a gente tem... quando eu falo a gente, porque eu me incluo também. Perdendo muito as referências, né? É uma opinião muito rasa, muito vazia. Por conta do tempo, por conta das redes sociais. A gente quer um prazer muito rápido. E a gente não consegue o conhecimento no flash, né? Isso é verdade. Vai tempo. Vai tempo. O ócio. Vai tempo, mulher. Mas vai, hein? Vai. John, muito obrigada. Obrigado você, Leila. Por tudo.
Vou deixar as redes sociais do John aqui. Todos os links, tá? Da editora. Vou deixar também da cartilha para que as pessoas tenham acesso. Ótimo. Isso. Muito obrigada, Obrigado. meu bem. Esse foi o That's Life de hoje. Se você tá me assistindo, vai lá, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário. Agora, se você tá me ouvindo, vai lá e me assista no meu canal no YouTube. Muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima.